quando eu conheci a renovação carismática católica, porque antes não sabia nada, foi um boom na minha vida. Eu cheguei na capela, tendo ouvido o que hoje é Dom Irineu, naquele tempo era Padre Irineu, falando sobre a ação do Espírito Santo. Eu disse para Deus, para Jesus no Santíssimo Sacramento, Senhor, é disso que eu preciso. Então me dá. E realmente, poucos dias depois, Padre Haroldo esteve no nosso colégio, Colégio São Joaquim, e fez apenas um dia sobre a renovação carismática católica. Foi tudo que eu fiquei sabendo a respeito da renovação carismática. Padre Haroldo, no final, passou impondo as mãos sobre cada um de nós padres. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. E posso dizer uma coisa impressionante. Eu era um padre que não rezava. Porque eu fiquei muito magoado com um superior meu, já é falecido, um homem santo, mas o que ele fez foi muito injusto. Eu fiquei muito magoado. E você sabe que mágoa acaba com a gente. E não foi por causa da mágoa que eu disse, eu não vou rezar. Mas é que eu não conseguia rezar. Então eu não rezava. Eu rezava a missa, nem o ofício divino que os padres devem rezar, eu rezava. Bíblia nem se fala. Mas naquela noite foi um divisor de águas. A oração vinha de dentro de mim como uma enxurrada. Né? E daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda da renovação carismática. Fui saber só depois de um mês, mas já naquele mês eu era outro Padre Jonas. Naqueles tempos, no início da renovação, a igreja tinha se inclinado bastante para o social. Era justo. Havia muita injustiça no Brasil. Nós estávamos na Revolução Militar. Então, a igreja voltou-se para o social. E, de repente, surge, não é que nós quiséssemos, surgiu. O Espírito Santo veio, derramou-se, o Espírito Santo começou a fazer a sua obra, as pessoas foram atingidas, e atingidas em grande quantidade, e aquilo espantou a própria igreja no Brasil, porque era como se fosse um movimento contrário àquilo que a igreja vinha fazendo. Então, também, a igreja institucional não teve culpa, mas nós também não tínhamos culpa. Nós estávamos seguindo o vento do Espírito. Daí, muitas dificuldades e quanto sofrimento. Se me perguntam se eu tive que pagar um preço, eu digo, meu Deus do céu, quanto preço? Porque eu era desprezado na minha congregação, eu era desprezado na minha diocese, eu era desprezado entre os meus colegas. Por necessidade, eu ia às reuniões da CNBB todos os anos, e eu era o patinho feio no meio daquelas reuniões. Eu era avisado o que eu ia fazer, mas eu não podia negar a corrente de graça que eu recebi. E eu não podia negar que eu era um padre diferente. Então, se era patinho feio, era patinho feio. Mas, graças a Deus, eu fiz aquilo que devia fazer e hoje a renovação é o que é. As resistências que houveram naquele tempo do início da renovação eram justificadas, como eu disse,
porque a igreja foi para o social e surgiu algo novo, muito espiritual, que se dizia era alienante. E a igreja não queria alienação. Então, era justificável isto. Mas sofremos muito. Né? Sofri muito. Mas quanto sofreu São Paulo? E o que fez São Paulo? Claro, eu não sou São Paulo, mas a renovação carismática é São Paulo e fez uma transformação também nas estruturas da igreja no Brasil. A renovação carismática católica começou muito fervorosa. Isso foi ótimo. Isso trouxe fervor a muita gente. Muitos grupos de oração. Grupos de oração de muita participação, muita gente se convertendo. Então, muita mudança. Mas houve uma fase em que se começou a estruturar a renovação. Se sentiu a necessidade de estruturação. A meu ver, se exagerou um pouco na estruturação. Opinião minha. E essa estruturação, por um lado, prejudicou, mas, por outro lado, foi um embasamento sobre o qual a renovação se apoiou e subiu como um avião que decola da pista e sobe para o alto. Hoje a renovação carismática é o que é, porque passou por essas duas fases. Padre Roberto de Grandes se ofereceu a vir ao Brasil para fazer um treinamento de dons. Ele queria 12 líderes, mas não se conseguiu que ficasse somente em 12, eram mais ou menos 20 líderes do Brasil, vindo das várias partes. Foram 10 dias inteiros, intensos. Padre Roberto de Grandes falou sobre cada um dos dons, sobre cada um ele fazia um treinamento, e nós tínhamos que exercer aquele dom que ele estava nos apresentando. Foi uma renovação na renovação, porque anteriormente nós não tínhamos essa prática. Quando oraram pela minha cura interior, e o Padre de Grandes trouxe um casal perito em cura interior, quando rezaram por mim, foram várias horas da noite, e o casal disse que, olha, tem algum entrave aí que não está deixando caminhar. Vamos deixar para amanhã, nós estamos muito cansados. Na manhã seguinte voltaram a orar por mim. Mas não conseguiram tirar o entrave. Daí trouxeram o Padre de Grandes. O Padre de Grandes orou por mim e disse, bom, há um entrave sim, mas não estamos conseguindo detectar. Vamos deixar. E se deixou. Já era hora do almoço, naquele dia terminava o encontro. De tarde eu fui para a rodoviária, peguei o ônibus. Quando eu subi a escadinha do ônibus, veio para mim claro aquele meu superior contra o qual eu tinha um dissabor muito grande, porque ele foi muito injusto para comigo. E ainda nas escadinhas do ônibus, eu perdoei o meu superior. Quando me sentei na poltrona do ônibus, eu parecia bobo, graças a Deus eu estava sozinho, não via ninguém perto. Eu ria, mas era um riso que vinha de dentro, era uma alegria, não é? Que superava o meu entendimento. Por quê? Porque o tal do entrave havia sido tirado. Veja o que faz um ressentimento, uma mágoa. Homens peritos em cura interior não conseguem desentravar. Um homem maravilhoso como o Padre Roberto de Grandes não consegue retirar.
né? E quando, graças a Deus, o Espírito Santo me inspira, mostra o que era, eu perdoo, e o perdão destrava tudo. O perdão é 7 vezes 7, como disse Jesus. Eu estou muito contente porque a Renovação Carismática recebeu da Canção Nova uma boa contribuição. Boa. Não digo extraordinária, boa. Primeiro, porque eu, pessoalmente, corri esse Brasil. Segundo, porque nós tínhamos um aparelho que duplicava cassetes. Então, onde eu ia, nós levávamos aquele aparelho, eu fazia a palestra e logo em seguida se duplicava aquele cassete e as pessoas já levavam as palestras para suas casas, para os seus grupos. Então foi uma grande contribuição. Eu corri o Brasil, graças a Deus, só não fui a 2 capitais, o restante eu estive em todos os lugares do Brasil, mas principalmente a contribuição que nós pudemos dar foi essa. Deus deu a nós, Canção Nova, a possibilidade de fazer grandes encontros. Hoje o nosso centro de evangelização comporta 120 mil pessoas. Então, grandes encontros se fazem aqui. Isso contribui muito. E outra, nós começamos com rádio, porque o Evangelho Anunciante nos dizia que a igreja ia sentir-se culpável diante do seu Senhor se não usasse esses meios de comunicação que podiam levar até o infinito a possibilidade da propagação do Evangelho. Deus nos deu a graça, primeiro da rádio, depois da televisão. E hoje a televisão é sintonizada no Brasil inteiro e, por causa dos meios atuais, no mundo inteiro. Então, nós podemos dar uma grande colaboração. Então, não é extraordinária, mas, graças a Deus, foi uma boa contribuição que a Canção Nova deu à renovação carismática e, por isso, também à Igreja do Brasil. O Santo Padre, no 50º, nos deu as coordenadas. O jubileu é um divisor de águas. A renovação é uma corrente de graça. A renovação precisa retomar essa torrente de graças e levá-la em frente. É isso que os 50 anos da renovação deve fazer. Com todo o ímpeto, levar em frente essa corrente de graça. E para que a renovação carismática possa dar a sua contribuição à igreja, com essa corrente de graça, temos que usar os dons. Renovação carismática católica tem que ser carismática. Um grupo de oração, por exemplo, onde não se usam os carismas, não é renovação carismática católica, porque faltam os carismas. O que define é carisma. Então, o que precisamos usar são os carismas. Como eu disse há pouco, Padre Roberto de Grandes veio e fez um treinamento conosco sobre os dons, dom por dom. É preciso que no Brasil inteiro se façam coisas deste tipo. Um verdadeiro treinamento nos dons. Porque as pessoas não conhecem. As pessoas acham que não são dignas. Que aquilo não é para ela, não é para ele. Temos que treiná-las, temos que ajudar as pessoas a se abrir e a usar os dons, para que a renovação seja renovação carismática católica. Sem carismas, não há renovação carismática católica. A grande contribuição é usar os carismas. Assim, a corrente de graças vai existir para o Brasil e para o mundo.